A igreja não pode ser confundida com a mesquita, nem com a sinagoga. E o pastor não pode se dedicar ao trabalho do rabino e do imã, porque toda igreja corre o risco de deixar de pregar o evangelho a fim de pregar moralidade. Se você analisar o discurso do imã e do rabino, você perceberá muitos pontos de afinidade com a mensagem do pastor. O rabino e o imã vão falar sobre esmola, vão falar sobre o amor ao próximo, vão falar sobre a justiça, vão falar sobre a existência de Deus, vão falar sobre a lei. Contudo, há algo que você jamais encontrará numa sinagoga ou numa mesquita e que deve ser encontrado em abundância na igreja e fazer parte do ministério de pregação do pastor, que é o evangelho. Toda igreja corre o risco, portanto, de falar mais sobre moralidade do que sobre o evangelho. Veja, por exemplo, uma passagem como essa do Evangelho de Lucas, que apresenta um diálogo entre o Senhor Jesus Cristo e o intérprete da lei, que havia perguntado a Cristo: que farei para herdar a vida eterna? Como resposta a uma pergunta que Cristo lhe fizera, que está escrito na lei, como o interpretas? Ele declara a seguinte coisa: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Ao que o Senhor Jesus lhe responde: faze isto e viverás. Só que aí não é o Senhor Jesus Cristo, presta atenção nisso, anunciando o evangelho. É o Senhor Jesus Cristo respondendo a pergunta do teólogo nos termos em que o teólogo, o intérprete da lei, havia apresentado a sua questão. Que farei para herdar a vida eterna? Que está escrito na lei, como interpretas? Ora, a lei tem suas promessas. A promessa central da lei é a promessa de salvação. Agora veja só, a questão relaciona-se à condição imposta pela lei para que uma pessoa se reconcilie com Deus, viva sob o sorriso de Deus e seja salva. A condição que a lei estabelece é o amor. Amar a Deus com todo o ser e amar ao próximo com o amor que você e eu temos pela nossa própria vida. Ninguém ama dessa forma. Essa é a grande diferença entre o cristianismo e todas as demais religiões, não apenas entre o cristianismo e o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Neste ponto, o cristianismo está sozinho. O cristianismo definitivamente não ensina salvação, até mesmo mediante o exercício do amor. O que o cristianismo proclama é que este faze isto e viverás é o que a lei pede, é o que Moisés ensina e que nos é apresentado desta forma a fim de despertar no nosso coração o desejo do perdão. Sabe, uma coisa como essa é dita para que você e eu possamos humildemente cair na presença de Deus, ainda que não seja literalmente, mas pelo menos numa atitude de alma, sabe, nos rendermos a Ele e orarmos: Senhor, sê propício a mim, pecador. Se essa é a condição para eu não perder eternamente a minha alma, compadece de mim, perdoa os meus pecados, porque, Senhor, eu não consigo amar nessa extensão. E o que a Bíblia declara é que quem assim o faz, recebe o abraço de Deus. Isso é o Evangelho, que anuncia que um da nossa espécie amou, um da nossa espécie cumpriu a lei, um da nossa espécie morreu pelos nossos pecados, pagando esse débito que nós contraímos em razão da nossa incapacidade de amar, sendo nós, homens e mulheres, que vivem a exigir amor do próximo. E o que a Bíblia declara, então, é que quando, confrontados pela lei, nós corremos para Cristo, recebemos o seu perdão. E aí passamos a ser a habitação do Espírito Santo, que nos habilita
amar. Portanto, entenda uma coisa: pregar a Bíblia não significa pregar o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que está dentro das Sagradas Escrituras e que deve servir como chave de interpretação da Bíblia, a fim de que ela deixe de ser a mensagem de um senhor para os seus escravos amedrontados e se transforme na carta de amor do Pai endereçada aos seus filhos.